quanta soberba nós temos. Nós esquecemos de onde nós viemos e pelo que nós passamos. Aqui é Bruno Coraúci e seja bem-vindo ao vídeo 278 do Desafio 365. É muito comum nós observarmos pessoas, e eu não deixo de me incluir, não deixo de incluir você, estou dizendo nós de uma maneira geral, como nós passamos por um caminho e depois nós olhamos para trás, para as pessoas que estão iniciando aquele mesmo caminho e julgamos tudo o que aquela pessoa está fazendo. Julgamos as coisas que ela está fazendo de errado, as coisas que ela não está observando, as coisas que ela está deixando de estudar. Mas será que lá, no início do caminho, nós não passamos por um comportamento parecido? Será que nós não erramos porque o nosso conhecimento também era menor? Será que nós, apesar de não ter todo o conhecimento, nós nos arriscamos para oferecer algo a mais pelo outro? Será que lá atrás nós já sabíamos de tudo o que nós sabemos agora? É claro que não. E isso é muito comum. Eu trabalhei muito tempo no fisiculturismo e aí a gente vê os atletas já prontos, preparados, competindo, falando, aquele frango. Será que aquele atleta, ele não foi um dia aquele frango? Será que ele não cometeu aqueles mesmos erros antes de buscar as informações, antes de evoluir? Como é difícil nós respeitarmos a caminhada que cada um está traçando. E ao invés de nós olharmos para aquela situação e despertar naquela pessoa e mostrar para ela aquilo que ela pode fazer de diferente, nem sempre nós vamos mostrar, ela vai aceitar na hora. Ela tem o tempo dela de evolução. E nós tivemos o nosso tempo. Muitas vezes as pessoas nos mostraram isso, nossos pais nos mostraram, mestres na faculdade nos mostraram. Mas nós viramos a cara para esses mestres. Nós fomos tomar cerveja no bar. Nós viramos a cara para outros mestres na vida. E eles nos alertaram de muitas coisas. Mas nós não fizemos na hora que eles disseram. Porque nós tivemos orgulho. Porque nós fomos arrogantes. Mas o despertar veio depois. E como é difícil, depois de evoluído, olhar e respeitar a evolução de cada um. Eu mencionei o fisiculturismo, mas eu posso mencionar aqui também o mercado financeiro. Como é fácil aquelas pessoas que já estão com uma estratégia definida de investimento e com resultados, vamos dizer, expressivos, falar mal daqueles que estão começando, da estratégia que o iniciante está escolhendo. Ora, por que não respeitar o processo que ele está passando? Por que, ao invés de xingá-lo, a gente não olha de uma forma diferente para ele? Principalmente se eu estiver num papel de educador e professor. Se eu estou num papel de educador e professor, eu não devo olhar para trás de uma forma crítica e xingando. Muito pelo contrário, porque se eu faço isso, eu estou negligenciando o meu papel de educador, que é justamente procurar compreender o tempo de desenvolvimento de cada um e a maneira como cada um tem de se desenvolver. Isso acontece também em professores que ensinam, por exemplo, a prescrever treinamento, no caso da educação física, que é uma área que eu vim também. E eu não estou dizendo que eu não fiz isso lá atrás, mas eu tive que passar por esse processo de aprendizado, porque quando eu me coloquei inicialmente no papel de professor na frente de uma sala de aula, eu fui sim arrogante e orgulhoso de acreditar que por estar na frente da sala de aula eu estava sabendo mais do que as pessoas. E algumas perguntas, ainda que eu não falasse externamente, eu falava, que imbecilidade. Mas o tempo mostrou que aquela pergunta, ela não era uma imbecilidade. Era apenas o que a pessoa naquele momento conseguia enxergar. E eu só conseguia fazer diferente e ajudar aquela pessoa no processo educacional simplesmente quando eu procurava entender o porquê ela estava me fazendo aquela pergunta. E respeitar que por mais que aquela pessoa estivesse fazendo errado, quando ela viesse me procurar para começar a fazer o certo,
eu entender que agora ela despertou e viu a necessidade de fazer diferente. E tá tudo bem se você pensa diferente. Isso foi a maneira que eu construí de ver as coisas. E de entender que todo mundo tem o seu tempo, todo mundo vai passar pelo processo. Mas não cabe a mim, depois de ter feito o caminho, simplesmente falar mal daqueles que estão iniciando o caminho. Se eu estou ali para ajudá-los a trilhar o caminho e a clarear o caminho, eu posso fazer de uma forma diferente. Eu posso deixar a minha soberba, o meu orgulho de lado e fazer diferente, principalmente quando eu estou num papel de mestre, de professor, de educador. Eu olho para aquele que vem de que forma eu posso ajudá-lo a entender o processo. E ele vai entender no início? Não vai. Ele tem o tempo dele para acreditar. Até porque, se todos nós aceitássemos de imediato os conselhos dos mestres para que nós vivêssemos a vida correta, bastávamos ler a Bíblia e somente a Bíblia algumas vezes, não precisávamos de mais nada para viver uma vida correta. Mas por que, depois de 2000 anos, nós continuamos fazendo coisas que vão contra a principal lição de vida do principal mestre da vida? Porque nós temos o nosso tempo de despertar. E ele poderia muito bem olhar para a gente, desprezar e xingar. Mas ele, como mestre, como pai, ele vai aceitando o nosso tempo. E ele vai colocando condições para que a gente tenha esse despertar e mude essa visão. Mas a escolha é nossa. Eu não vou despertar assim que ele quer. Eu tenho o meu tempo. As pessoas também têm o tempo delas. Como é que eu posso fazer para dar as mãos para essa pessoa e ajudá-la e não simplesmente empurrá-la caminho afora através de um xingamento, através de uma desqualificação? Fica aqui essa reflexão. Obrigado por você acompanhar mais esse vídeo. Deixa seu curtir aqui. Um abraço e muito obrigado.